4. Atos 1 a 6. Vamos organizar as crianças, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então voltaram para Jerusalém, de um monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Baixa sua cabeça, vamos orar. Te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus. Obrigado, Pai eterno dos céus. A Ti consagramos, Pai, o princípio e o final deste programa, deste culto nas Tuas mãos, Pai. E consagramos a Ti, eterno Deus, Pai dos céus, no centro de tudo quanto, meu Deus da glória, estamos fazendo neste lugar. Querido meu Pai, fale conosco, porque quando o Senhor fala, o seu povo ouve. E quando o Senhor fala, o seu povo obedece. Quando o Senhor fala, o seu povo é transformado. Queremos ser, Pai, transformados por meio da sua palavra, pois que a sua palavra declara que conhecereis a verdade, e por meio dela sereis libertos e livres. Querido meu Pai da glória, queremos ser livres, Pai Santo do Céu, de toda mentira. Livre, Pai Santo do Céu, de tudo quanto nos pesa, meu Pai da glória. Porque a sua palavra declara que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e o resto de tudo isto vos será acrescentado. E não andeis ansiosos naquilo que haveis de fazer, comer e beber, e naquilo que haveis de vestir. Meu Pai, quantas vezes nos preocupamos naquilo que havemos de vestir, querido Deus da glória, e perdemos o foco a Ti, meu Senhor, por causa daquilo que precisamos vestir e precisamos comer. Mas a sua palavra declara que não andeis ansiosos. Querido meu Pai, fale conosco. Usa, meu Pai Santo nos céus, como seu instrumento. Sou teu vaso, querido Deus da glória. É pequeno, mas é teu. Este vaso tem dono, Senhor é dono. Este povo também é teu, meu Pai, e ele tem dono, e o dono é o Senhor. Fala conosco, Pai eterno dos céus.
Derrama, Pai Santo, sua graça, seu poder, sua presença neste lugar. Permita, Pai eterno, os seus, que a sua promessa, Pai dos céus, que se cumpriu há 2000 anos atrás, ela se volte manifestando no meio do seu povo. Nós oramos e agradecemos. E tomamos autoridade aqui no nome poderoso de Cristo Jesus. Todo espírito, Pai, que não confessa o seu santo nome, todo espírito, Pai, de perturbação, querido Deus da glória, no nome que há na sua palavra, nós repreendemos. E que o seu poder, Pai, possa libertar o seu povo e nos manter, Pai, focos diante de Ti. E que a sua graça nos conduza e o seu amor, assim como também andemos na obediência à sua palavra. Obrigado, Pai. Fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos tomar nossos assentos? Hoje, segundo o calendário, hoje é dia de Pentecoste. Hoje é o dia em que Jesus havia prometido ao seu povo, havia prometido aos seus discípulos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, exatamente no livro de João, no seu capítulo de número 14, 1 em diante, nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo conversando com seus discípulos. E esta conversa não é uma outra coisa senão confortar o seu povo. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, mas não vos perturbe o vosso coração. Crede no meu Pai, crede na palavra do meu Pai, crede também em mim. Quando Jesus fala esta palavra aos seus discípulos, quando lemos mais adiante João 16, vamos ver o Senhor prometendo aos seus discípulos, fazendo uma despedida, dizendo de que importa que eu vá para meu Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Importa que eu vá, para que quando eu estiver lá, eu rogarei ao meu Pai, e o meu Pai vos mandará um outro Consolador. Quer dizer que Ele era um Consolador, então o Pai mandaria um outro Consolador. Este Consolador que também é chamado como o Espírito da Verdade. Mas, enquanto Jesus fala com seus discípulos, eles não estavam entendendo a palavra, porque eles haviam se acostumado com Jesus. E nós sabemos que toda despedida, ela dói quando nós estamos acostumados com uma pessoa. E quando chega o momento de nós nos queremos despedir dele, nós nos acostumamos com ele. Isso não é fácil. Então não era fácil para os seus discípulos, mas era necessário. Jesus está dizendo: é necessário que eu vá para o Pai, para que Ele manda um outro Consolador. Queridos irmãos, quando Jesus conversa com os seus discípulos, os discípulos não compreendem a finalidade de Jesus ir, porque a Bíblia vai dizer de que nós somos o noivo do Cordeiro, nós somos o noivo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Então haverá um casamento entre o noivo e a noiva, mas não existe nenhum casamento sem que antes não haja preparação. Nós sabemos de que quando queremos casar, existe uma equipa que nós preparamos. Essa equipa que vai preparar, que vai tratar de todos os preparos, é que vai tratar de todos os detalhes que vão acontecer na festa. Então Jesus está a dizer: é preciso que eu vá, e eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, ele é o responsável para a organização da festa que vai acontecer depois. O Espírito Santo é o organizador da festa, do casamento que vai acontecer depois. Mas quando Jesus fala com os seus discípulos,
eles não compreendem qual era a finalidade de Jesus ir. E de Jesus dizer a eles que mandaria o Espírito Santo. Agora vamos ver que em João 14, o Senhor vai dizer assim, no verso 3: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Mas quando nós olhamos por aquilo que nos tem pregado, os pregadores dizem de que Jesus virá nos buscar. Mas olhando para esta passagem, compreendemos de que Jesus não virá nos buscar. Jesus não virá nos buscar. Isso eu sei que já começa a contrariar aquilo que nós já aprendemos há muitos anos atrás. Jesus não virá nos buscar. O que é que vai acontecer? Queridos irmãos, quando existe um casamento entre a noiva e o noivo, nunca ambos entram juntos na igreja. Pelo menos aquilo que nós aprendemos de que o casamento não consiste entre a noiva e o noivo entrarem juntos. Mas existe uma cultura, uma regra, um princípio em que o noivo adianta, o noivo pelo menos se mantém neste lugar, esperando a noiva. E vem lá o amigo do noivo ou os familiares da noiva, eles trazem a noiva para o noivo, mas nunca o noivo vai buscar a noiva. Por isso que a Bíblia vai dizer de que ele foi nos preparar um lugar e ele virá. E quando vier, ele ficará nas nuvens esperando pela noiva. Quer dizer que Jesus não vai descer aqui na terra como foi da primeira vez. Não vai acontecer isso. Ele não estará aqui na terra dizendo que meu povo, vamos, porque eu vim vos buscar. Não será assim. Ele ficará nas nuvens esperando a noiva, para que a noiva suba e ele irá receber a noiva. Por isso que ele vai dizer que e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Quer dizer que ele foi preparar o lugar. O noivo foi preparar o lugar, foi preparar a casa onde vai morar com a noiva. Não há ninguém que queira casar e que não tenha casa para viver com a noiva. Você não vai casar e pegar a sua noiva e levar na casa dos teus pais. Você precisa preparar primeiro condições. E isto não é diferente com o nosso Deus. Então ele disse: eu vou preparar-vos um lugar e voltarei. E voltarei. Quando eu voltar, eu vos receberei. Porque enquanto o noivo fica aqui, esperando pela noiva entrar, ele fica aqui. E quando a noiva chega, ele recebe a noiva. Ele não vai em busca da noiva, mas ele recebe a noiva. E ele caminha então com a noiva até ao pastor para celebrar o casamento. Então é a mesma coisa que vai acontecer com Jesus. Ele ficará nas nuvens, esperando pela noiva. O Espírito Santo como organizador desta festa. Por isso que Jesus disse: antes que eu volte, primeiro o Consolador virá. O outro Consolador virá. Ele estará convosco. Ele vos ensinará a minha palavra e também vos fará lembrar. Ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque eu voltarei para meu Pai e não mais me vereis. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então eu irei e voltarei e eu vos receberei para que vocês estejam em onde eu estou. Não onde eu estarei, mas onde eu estou. Porque onde eu estarei quer dizer que ele não tem lugar, mas ele tem um lugar. Então vós estareis onde eu estou. Aí o Senhor vai mandar o Espírito Santo. Quando ele sobe, a Bíblia declara que, conforme a sua promessa, a palavra se cumpriu. E quando nós vamos ler em Atos, no seu capítulo de número 1, versos
Atos 1, onde nós lemos. A Bíblia vai declarar que Atos 1, 12 a 14. Jesus vai dizer assim, ou seja, a Bíblia diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olivão, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam todos os discípulos. 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com a mãe de Jesus e com os irmãos deles. Quando o Senhor Jesus Cristo estava despedindo-se do seu povo, as últimas palavras, ele vai dizer que ficai em Jerusalém, esperai por ali, e dali vós recebereis a promessa do meu Pai, que já tem dado desde a fundação do mundo. Esperai em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém era a casa e era o lugar onde o povo não creu em Jesus. Então é onde ele quer que o seu testemunho comece a ser contado. E Jerusalém é o lugar dos discípulos, onde o povo não creu nos discípulos. Jerusalém é a sua casa, onde o Senhor quer começar a sua obra. Porque se a tua casa não te acreditar, se a tua casa não tiver confiança em você, a casa de fora também não irá crer em você. Queridos irmãos, não adianta queremos fazer tanto show, espetáculo na casa dos outros, quando a nossa casa não nos acredita. Não queira pregar para a família dos outros, quando a tua família você não faz. Não queira ser bom pregador, uma boa pregadora, que ora, quer orar para os outros, quando você não ora para a tua casa. E quando a tua casa não acredita na tua oração. Então Jesus vai dizer: estai em Jerusalém, e de Jerusalém vós recebereis a promessa do meu Pai. Jesus não dá apenas a promessa aos seus discípulos, mas como também ele dá uma direção onde essa promessa será recebida. Jesus, ele dá uma localização geográfica. Ele diz: estai em Jerusalém, porque Jerusalém é a casa. Jesus veio para Jerusalém, onde Jerusalém não creu nele, onde Jerusalém não lhe recebeu. Então ele está dizendo aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Quando lemos João 1, vai dizer João 1:9, a Bíblia declara que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Quem eram os seus? Jerusalém. Jesus veio para Jerusalém, para o povo de Israel, e este povo não o reconheceram. Este povo não receberam Jesus. Então a palavra vai dizer que: mas a todos quanto o receberam, a todos quanto o reconheceram, a todos quanto o aceitaram, foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. E esses que o receberam é você e eu, que não estávamos lá quando ele veio. Ele diz: a todos quanto receberam, a todos quanto creram na sua palavra, a todos quanto não ouviram, mas creram na sua palavra, esses recebem o dom de serem chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus por crermos na palavra, por crermos em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em mim e que pratica esta palavra, eu e o Pai viremos, faremos nele uma morada. Queridos irmãos, Jesus vai recomendar aos seus discípulos para que fiquem em Jerusalém, para que aguardem a promessa do Pai em Jerusalém. Mas há um princípio
que nós vamos aprender neste lugar. Há um princípio que vamos aprender nessa passagem, de que quando os discípulos vão para Jerusalém, eles não vão em Jerusalém fazer festa. Eles não vão em Jerusalém contar histórias. Eles não vão em Jerusalém para dizer que nós viemos aqui para esperar a promessa. Não. Eles vão em Jerusalém orar para que a promessa se cumpra. Queridos irmãos, as coisas espirituais, as promessas espirituais, elas não se recebem quando nós cruzamos nossos braços. Elas não se recebem quando nós cruzamos nossos braços. O próprio Jesus vai contar aos seus discípulos de que desde o dia em que João Batista morreu, desde a morte de João Batista, o reino dos céus tem sido alcançado com violência. O reino dos céus não se alcança quando estamos de braços cruzados. O reino dos céus alcança-se com violência. É preciso dedicação, é preciso entrega, é preciso determinação, é preciso cumplicidade, é preciso determinação, é preciso humildade, é preciso obediência e disciplina. Quer ir aos céus? Não fica de braços cruzados. Precisa buscar a presença. Jesus, quando ele manda o Espírito Santo, a Bíblia declara que é para ficar conosco todos os dias. Mas quando nós oramos como igreja, oramos: Senhor, envia seu Espírito. Qual é o Espírito que ele vai enviar? Se ele já enviou o Espírito anda conosco. O problema é que ele não se manifesta. Por quê? Porque em nós não há obediência. Porque nós não guardamos o lugar da morada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é respeitado em nós. O Espírito Santo não é honrado em nós. Nós não honramos o Espírito Santo. Não respeitamos o Espírito Santo. Por isso que ele não se manifesta em nós. Mas nós ainda pedimos: Senhor, manda o Espírito Santo. O Espírito Santo, no princípio, no Antigo Testamento, ele era enviado e voltava. Ele vinha, voltava. Mas a partir do momento em que Jesus prometeu ao seu povo, prometeu a seus discípulos, quando ele veio, ele nunca mais voltou. Ele está conosco. Então a Bíblia declara que os discípulos, eles obedecem a palavra. Eles voltam para Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, eles não sentam nas suas casas. Eles vão para o cenáculo. O cenáculo é a igreja. Eles vão para orar, para que a promessa se cumpra nas suas vidas. Queridos irmãos, quantos de nós recebemos promessas, mas elas não se cumprem? Não se cumprem por quê? Porque nós sentamos e esperamos a promessa se cumprir. Não é assim. Olhemos para a história de Abraão. A Bíblia declara que em Gênesis 12, Jesus aparece a Abraão. E ele fala com Abraão: Abraão, eu quero te abençoar. Eu quero fazer uma coisa na terra, mas por meio de você. Primeiro eu preciso que você saia da casa do seu pai para um lugar eu te mostrarei. E de lá eu te farei um homem grande. E você será abençoado. E será uma bênção. E todos quando te abençoarem também serão abençoados. Mas primeiro é preciso que você saia deste lugar. Porque o lugar onde você se encontra é um lugar que não adora meu nome. Pai de Abraão era pagão. Pai de Abraão era idólatra. Adorava outros deuses. Então se eu te abençoar neste lugar, você não será bem-vindo. E você não vai desfrutar aquilo que eu vou te abençoar. Então saia. Chega o momento em que o Senhor nos manda sair do lugar do conforto onde estamos para outros lugares. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos: voltem para Jerusalém. Fiquem para Jerusalém. Quando Abraão sai a este lugar, Deus começa a fazer promessas a Abraão.
Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Começam a acontecer as promessas de Deus na sua vida. E Ele lhe promete um filho. De ti nascerá um filho. Deste filho dará sequência para a sua geração. E de ti eu vou criar uma geração grande. Haverá um povo grande de ti. Os que nascerem de ti encherão a terra. Quando Deus faz essa promessa a Abraão de que teria um filho, e nós conhecemos a história, a mulher de Abraão, Sara, era uma mulher estéril, não fazia filho. E eu acredito que na medicina do passado, que é tradicional, acredito que eles tenham tentado, mas não alcançaram. Mesmo quando o Senhor faz uma promessa ao casal, por causa do tempo que essa promessa levava, a Bíblia declara que Sara busca uma segunda opção. Busca a sua serva e traz a seu marido. Porque quando nós não temos paciência naquilo que o Senhor fala em nossas vidas, nós não cremos. E por falta da paciência, nós vamos buscar outras opções para trazer a resposta daquilo que nós queremos. Mas a palavra de Deus vai dizer de que é preciso que sejamos perseverantes e que haja paciência em nós. E acima de tudo, perseveramos na oração. Deus, quando faz a promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos. Mas quando vamos ler a Bíblia, vamos ver que Abraão vai ter o seu filho com 100 anos. Por quê? Por que ele vai ter o seu filho com esse tempo todo que se passou? Porque Abraão ouviu a promessa de Deus, cruzou seus braços. Ele não buscou a promessa. Ele não orou. Abraão não orou. Abraão entendeu de que basta ter promessa, é suficiente para ela se cumprir na sua vida. Não é assim que acontece. As coisas espirituais, as bênçãos espirituais, elas precisam ser buscadas espiritualmente. Então, por Abraão não buscar, acomodou-se no seu lugar. Por isso ele teve que levar 25 anos para ter o filho da promessa. Mas como Deus é justo e fiel para cumprir a sua palavra, Ele deu a promessa a Abraão. O filho lhe foi dado. Mas por resistir a essa demora, a Bíblia declara que Abraão meteu-se com a serva da sua esposa. Ele foi nascido um filho que não era da promessa, Ismael. Pressa, falta de paciência. A falta de paciência às vezes nos faz perder as coisas boas que nós iríamos ter. Não, a minha idade está avançada, eu ainda não tenho nada que eu preciso, eu ainda não tenho a minha vida organizada, então deixa eu buscar outro meio para acelerar, para eu poder organizar a minha vida. Não. Em Deus não é assim. Deus não depende do tempo. Deus, para Ele não existe tempo. O tempo Ele constituiu para o homem. Deus não vive no tempo. E Deus não está no tempo. Ele é o dono do tempo. Quando nós achamos que estamos a ficar velhos, ou estamos a ter a idade avançada, para Deus Ele não olha o tempo. Queridos irmãos, precisamos da paciência. E não só da paciência, mas como também da persistência. O que é a persistência? A persistência é buscar naquilo que nos foi prometido. Abraão não persistiu, não buscou a promessa. Por isso que ele teve que optar na segunda opção. Mas como Deus é fiel, Deus é imutável, Ele fez cumprir a sua promessa em Abraão. E Abraão lhe foi
dado o filho da promessa. Não só Abraão, mas também quando olhamos para a sua descendência. O povo de Israel foi levado como cativo no Egito. Mas antes que esse povo fosse levado, quando lemos em Gênesis, a Bíblia declara que um dia Deus estava conversando com Abraão. Ele disse: Abraão, o seu povo será levado cativo no Egito. E ele viverá lá durante 400 anos. Depois que o tempo se cumprir, eu os tirei lá com a minha mão forte. Não sairão pobres, eles sairão com alegrias. Mas quando lemos em Êxodo, vamos ver que o povo fez 430 anos. Por quê? Porque o povo não buscou. O povo não buscou a Deus. O povo não orou. O povo estava conformado com a vida que vivia. Porque tinha comida, tinha casa para dormir, tinha trabalho para trabalhar. O povo não buscou a Deus. Por isso que tiveram que fazer 430 anos. Mas um dia a Bíblia declara que naquela cidade, naquela nação, levantou-se um homem. E este faraó era contra o povo de Deus. Oprimiu o povo de Deus. Por causa da opressão, o povo se levantou. Quer dizer que nós só aprendemos na dor. O povo de Deus só aprende na dor. O povo de Deus não quer aprender na obediência. Quer apenas sacrificar. Por isso Deus fala pelo rei Saul, por meio do profeta Samuel. 1 Samuel 15, 22 em diante. Melhor obedecer do que sacrificar. Mas parece que nós preferimos sacrificar do que obedecer. Queridos irmãos, a desobediência, a Bíblia vai dizer de que é como a feitiçaria. Quem é desobediente, quem é rebelde, é tido como feiticeiro. Então, feiticeiro não é só aquele que voa, não é só aquele que mata. Para aquele que é rebelde, é desobediente, também feiticeiro. Então não queira ser isto. Este povo levou 430 anos por não buscar o Senhor. Mas quando olhamos para a história do jovem Daniel, a Bíblia declara que este povo novamente foi levado cativo em Babilônia durante 70 anos. E a palavra de Deus se cumpriu. Deus disse, depois de 70 anos se cumprirem, eu tirarei meu povo e lhes voltarei para a terra. Mas a Bíblia declara que quando o povo completou, ou seja, quando o tempo se completou, o povo ainda estava conformado. Não se levantou para buscar a palavra, para buscar a face do Senhor, para que tivessem a sua liberdade. Mas glórias a Deus, porque no meio daquele povo existia um jovem diferente e que queria fazer diferença. É isso que agrada ao Senhor. Quando nós fazemos diferença, não quando repetimos as mesmas coisas que os outros fazem, mas é quando fazemos diferença. Este jovem Daniel era diferente na sua geração. Ele, quando viu o tempo da promessa se cumpriu, mas o povo ainda estava cativo, ele disse: não, alguma coisa está errado. Então ele buscou o Senhor. Ele apregoou um jejum durante 21 dias, uma oração durante 21 dias, buscando ao Senhor para poder compreender o que se passa. Por que até agora não estamos libertos? Se o tempo da promessa já se cumpriu, por que na tua vida ainda não está acontecendo nada? Se o tempo da promessa já se cumpriu, por quê? Porque você ainda está no conformismo. É porque você ainda não começou a buscar. É porque você não começou a orar. Porque a oração, ela acelera a promessa. Quando nós oramos, nós aceleramos a promessa para que ela se cumpra em nossa vida. Mas quando nós cruzamos nossos braços, ela demora a acontecer. E ela vai acontecer no tempo do Senhor. Porque quando o Senhor promete, Ele não promete dizendo exatamente o dia, exatamente o ano, porque Ele não depende do tempo.
O tempo é dos homens. Ele só te promete. Diz assim diz o Senhor, que se cumprirá isso na tua vida. Mas o dia, a hora, nós não sabemos. Quem traz o dia e quem faz aquilo acontecer é a sede, a fome que você tem pelaquela promessa. Queridos irmãos, muitos de nós hoje já não continuaríamos a ser o que somos hoje. Só somos o que somos até agora porque nós ainda não buscamos essa promessa para se cumprir em nossas vidas. É porque nós ainda estamos sentados a esperar que o Senhor faça por nós. Não! Há coisas, nós somos chamados para participarmos, para também fazermos. Não é tudo Deus fará. Não! Mas foi isso que nos foi ensinado, de que Deus fará tudo. Não! Também temos participação nisto. Então a Bíblia declara que Daniel entrou em oração. Ele jejuou durante 21 dias para buscar a resposta, porque o tempo já havia se cumprido. E a Bíblia declara que quando ele busca, quando ele coloca o seu coração a Deus, humilha-se diante do Senhor, Deus nos céus respondeu. Queridos irmãos, nosso Deus está atento às nossas orações, e seus ouvidos atentos para ouvir, e seus olhos para ver. Me buscareis e me achareis, mas quando me buscarem de todo o vosso coração. Precisamos buscar. Deus manda um anjo Gabriel para trazer a resposta daquilo que Daniel havia buscado. Daniel acelerou. A oração de Daniel acelerou a promessa para que ela se cumprisse. Então Daniel teve entendimento de por que eles não haviam sido ainda libertados. A oração traz respostas. A oração é a chave mestre para abrir toda e qualquer porta. Quando você vai no supermercado, para os supermercados que têm portas automáticas, você olhando pela porta é capaz de dizer que não, o supermercado está fechado, eu vou voltar para casa. Mas não está fechado. Só está fechado porque os teus olhos estão a ver que está fechado. Encosta lá. Existe um sensor naquela porta que quando você encosta, ela se abre sozinha. É assim que acontece com a oração. A oração, ela abre aquilo que parece estar fechado. Mas para ela se abrir, você precisa praticar. Por quê? Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Queridos irmãos, precisamos buscar com fervor, buscar com humildade, buscar com obediência e buscar com disciplina. E acima de tudo, a nossa fé é a arma principal para alcançarmos em tudo quanto tivermos que buscar. Discípulos de Jesus, conhecendo esse princípio, eles disseram: não, nós vamos fazer diferente. Nós não vamos fazer conforme o nosso pai Abraão fez, esperando a promessa se cumprir. Nós não vamos fazer conforme nossos pais fizeram. Tiveram que esperar 430 anos para serem libertos. Não, nós não vamos fazer assim. Nós vamos fazer diferente. Então eles subiram no cenáculo, subiram na igreja. Eles não foram na festa. Eles subiram na igreja. E lá na igreja a Bíblia declara que eles começaram a orar. Mas a sua oração não era uma oração individual, não era uma oração separada. Eles oravam de forma unânime, eles oravam de forma conjunta, porque a Bíblia declara que aquilo que decidirem na terra terá sido decidido no céu. Aquilo que vocês aprovarem na terra será aprovado nos céus. Então eles tinham uma única oração. E qual era a oração deles? Eu não sei. Mas eu só sei aquilo que aconteceu na vida deles. Eu não sei que exatamente eles oravam. Eu não sei exatamente que você tem orado. Mas eu só sei da resposta. De que quando nós oramos com fidelidade, o Senhor traz a resposta. A oração é um instrumento que acelera a promessa de Deus em nossas vidas. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses
Colossenses capítulo 5, 17. Orai sem cessar, orai todo o tempo. E acima de tudo, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A oração é que nos sustenta. Se a oração não há sustentabilidade na vida da igreja, a igreja não vai estar em pé fora da oração. Não. É isso que o inimigo luta contra a sua vida, contra a igreja do Senhor, contra a sua casa, para que a sua casa não ore, porque ele sabe que quando você ora, coisas vão acontecer. Então, quando você quer orar, ele te traz o espírito de sono, cansaço. Você pode assistir Netflix 5 filmes, 5 horas, 10 horas. Você está ali em pé, forte, sem sono, mas experimenta só orar. Vai ver que você começa a trocar as palavras. Experimenta só pegar na Bíblia, que você começa a trocar as palavras. Por quê? Porque ele não quer que você ore, porque sabe que a oração traz respostas. Por isso eu quero te incentivar nesta tarde, ore. Mas ore mesmo sem cessar, porque nada é impossível para aqueles que creem em Deus. Nada é impossível. Ore. Então os discípulos estavam a orar dentro da igreja como estamos hoje. Eles oravam de forma intensiva, de forma unânime. Eles oravam. Eles buscavam o Senhor. Senhor, você prometeu que iria ao Pai e rogaria ao Pai quando estivesse lá. E nós cremos que já estás dentro do Pai. E o Senhor nos prometeu a um Consolador, o outro Consolador que estará conosco, aquele que nos ensinará a sua palavra, aquele que nos fará lembrar a sua palavra, para que o dia em que o Senhor virá e nos receba preparados, e para que aconteça o casamento. Não há casamento sem preparação. É preciso alguém que conheça a matéria do casamento. É preciso alguém que entenda sobre o casamento. Se você quer ter um bom casamento, busca pessoas que conhecem como se prepara um casamento. Busca pessoas que entendem o que é necessário dentro de um casamento. Quais são as vestimentas? Qual é o tipo de roupa que se usa para o casamento? Você precisa de alguém preparado. Então, esses discípulos, parece que estavam a orar. Eles estavam a pedir ao Senhor: nos manda, Senhor, nos envia, Senhor, aquele que vai nos preparar, aquele que nos vai indicar quais são as roupas que nós temos que usar para o casamento, aquele que vai nos ensinar o bem e o certo, o errado. Envia, Senhor. Eles estavam orando. Eles não sabiam qual seria a hora, quais seriam os minutos. Eles só estavam orando. E eles oravam de forma unânime e fervorosa. Então, a Bíblia declara que, em Atos 2, enquanto eles oravam, não olhavam os seus problemas. Eles oravam, não olhavam para a cara do outro. Cada um orava fervorosamente, na esperança de que o Senhor iria cumprir a sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas para com o seu povo. Então eles oravam. A Bíblia vai declarar que de repente, veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. A promessa foi cumprida. Queridos irmãos, quando o Espírito Santo se cumpriu no meio daquele povo, eles não só foram cheios e tomados e distribuídas as línguas, mas como também foram capacitados para poderem expandir o Evangelho. Por isso que Deus vai dizer que não é pela vossa força que vocês vão fazer a minha obra, mas é pelo meu Espírito. Sem o Espírito Santo do Senhor, nós não vamos conseguir fazer a sua obra.
É o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que nos reveste. É Ele que nos manda caminhar. Quando às vezes parecemos tristes, cansados, queremos desistir, é Ele que nos diz: avança, caminha. É o Espírito Santo. Não pode ser pela nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor. Por isso nós precisamos dele. Tudo quanto a igreja precisa é da manifestação e da sua presença. Por isso Deus vai dizer: buscai primeiro o meu reino, buscai a minha justiça, o meu amor, o meu conhecimento. É o Espírito Santo que o Senhor se refere, porque é Ele que vai nos capacitar. É Ele que nos convence do nosso pecado. É Ele que nos convence da nossa maldade. É Ele que nos purifica para sermos varão perfeito e aprovado diante do Senhor. E esta promessa se cumpriu. Ele hoje está entre nós. E Ele pode se manifestar na vida de cada um de nós. Você não está sozinho. Ele está em você. No passado, Jesus estava conosco. Mas Ele disse: importa que eu vá, para que vocês fiquem com aquele que o meu Pai há de enviar. O outro Consolador. Ele está aqui. Você não está sozinho. Ainda que você viva em casa sozinho, sozinha, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você está com Ele. Se você chamar, Ele vai responder. Se você chamar, Ele aparece. Por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é o princípio e também Ele é o final. Quando parece os bombeiros serem mais rápidos, Ele está com você. Enquanto os bombeiros, a polícia se prepara a chegar até onde você está, Ele anda com você. Ele está com você. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso companheiro. Ele é tudo quanto nós precisamos. Ele é tudo quanto nós anseiamos. Ninguém prega sozinho com a sua força, com seu conhecimento. É Ele que nos capacita. É Ele que coloca sobre nós palavras. E Ele que conhece quais são as palavras que nós devemos falar. Porque Ele que conhece a dor, a necessidade do seu povo. Eu não posso pregar mediante a vontade de cada um, porque senão teríamos uma mensagem longa. Ter que pregar a vida de cada um. Mas Ele, como conhece o coração de cada um, então vai usar o pregador, trazer palavras que serão distribuídas para cada coração, e mediante a sua necessidade, sua dor, seus problemas, suas dificuldades. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os nossos corações. Só ela tem o poder para entrar até a divisão entre a alma e o espírito. Ela é mais afiante. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada. Ela é que convence o pecador do seu pecado. A palavra de Deus é que convence o mundo do seu pecado. Por isso tudo quanto precisamos é sermos cheios dele. Seja cheio dele. Anseia ele. Deseja ele. Deseja o Espírito Santo e respeita ele. Porque você pode anseiá-lo e não lhe respeitares. Quantos anseiamos o Espírito Santo se manifestar em nossas vidas, mas nós não lhe respeitamos, nós não obedecemos, nós não nos submetemos a Ele. Em Colossenses a Bíblia declara que submetei ao Senhor vosso Deus, mas resisti ao diabo. Nós só vamos resistir ao diabo quando nos submetemos ao Espírito Santo. Não podemos ser nós a guiar o Espírito Santo. É Ele que deve nos guiar. Mas quanto de nós, por causa do nosso conhecimento, da nossa capacidade humana, queremos guiar o Espírito Santo? Não. É Ele que deve nos guiar. A promessa foi cumprida. Deus cumpriu a sua promessa. Jesus rogou ao Pai. E o Pai concedeu esse pedido ao seu Filho. E a promessa foi se cumprida. Ele agora está entre nós.
Como ele tem estado em você? Do que o Espírito Santo se alimenta dentro de você? Que tipo de comida nos alimentamos o Espírito Santo? Que vestuário nos vestimos o Espírito Santo? Porque ele está em nós. Tudo quando nos vestimos, ele também se veste da mesma coisa. O que nós comemos, ele também se alimenta daquilo. Onde nós estamos, ele também está. Onde você tem levado o Espírito Santo? Em lugares onde ele não é bem-vindo. Quantos de nós recebemos a palavra do Senhor? Recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas não queremos deixar o mundo. Não queremos deixar os prazeres do mundo. Não queremos deixar a nossa vida velha. A vida antiga nós não queremos abandonar. Queremos andar em dois caminhos. Mas a Bíblia declara que decidi hoje a que Deus vos servireis. Ou aos deuses que serviram vossos pais, ou ao Deus que vos trouxe até esse lugar. Qual é o Deus vos servireis? Porque vós me chamam Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade. Queridos irmãos, a Bíblia declara que nós somos comparados como um construtor, como um homem que construiu uma casa, que antes preparou um alicerce, preparou o fundamento e depois levantou as paredes. E também somos comparados com aquele homem que construiu sua casa sem preparar o fundamento. Mas quando vieram os ventos, vieram os rios, as águas bateram nesta casa sem alicerce, essa casa caiu, desabou. Porque ela foi preparada sem fundamento. Quando nós aceitamos Jesus Cristo e não andamos mediante a sua palavra, não obedecemos a sua palavra, não queremos afirmar a nossa fé na palavra do Senhor, nós somos comparados com essa casa que não tem alicerce, que em qualquer momento cai. Mas quando nós vivemos o Evangelho, quando nós vivemos a nossa vida cristã mediante a palavra de Deus, nós somos comparados com esta casa que foi construída com alicerce, que foi construída com rochas. Ainda que venham problemas, nós estamos em pé, porque o que nos sustenta é a palavra de Deus. Quem é a palavra? A palavra é Deus. A palavra é Jesus Cristo. Ele é a palavra. João escreve em João 1 dizendo de que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele é a palavra. E Ele é tudo quanto precisamos. Ele disse que eu vou e voltarei. Ele foi e voltou. Ele voltou por meio do Espírito Santo. Jesus é o próprio Espírito Santo que está conosco todos os dias. E Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Até o final dos tempos. Ele estará conosco. Queridos irmãos, hoje, Espírito Santo está entre nós para nos preparar para o dia do casamento. Haverá um casamento, irmãos. Haverá um casamento, porque existe um noivo e também existe uma noiva. Haverá um casamento. Ai daqueles naquele dia que não tiverem acesso a esse casamento. O Senhor dirá: apartai-vos de mim, pois que não vos conheço. E vocês dirão: Senhor, não fomos nós que pregávamos, não fomos nós que moderávamos, não fomos nós que todo domingo estávamos na igreja, não fomos nós que por meio do seu nome nós curamos doentes, fizemos show na igreja, fizemos milagres. Ele dirá apenas uma só palavra: saiam, saiam. Vós não sois bem-vindos ao reino do meu Pai. Será que é isso que nós esperamos de Jesus Cristo? Essa é a resposta que nós esperamos. De naquele dia não sermos reconhecidos e nem conhecidos de todos os esforços que hoje fizemos,
Será que esperamos a essa recompensa de não sermos conhecidos? Quer dizer que existem pessoas dentro da igreja que dizem que são cristãos, mas que não são conhecidos a Jesus. Porque sua palavra diz que naquele dia eu direi: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Em que lado você está? No lado do conhecimento ou desconhecido? Essa é a reflexão que cada um de nós vai levar em sua casa. Será que eu sou conhecido diante de Jesus? Será que Jesus me conhece? Ou não me conhece? Mas batemos peito que somos cristãos. Batemos peito que fui batizado em 1900X. Eu comecei a servir ao Senhor em 1900X. Mas até agora a Bíblia está dizendo que Ele não te conhece. Ele não te conhece. Então procuremos ser reconhecidos. Não só reconhecidos, mas primeiro sermos conhecidos. Porque a todos quanto forem conhecidos, serão reconhecidos. O reconhecimento é a recompensa que receberemos. Quantos querem o reconhecimento hoje? E a todos quantos desejam o reconhecimento hoje, são esses que não serão conhecidos naquele dia. Porque a Bíblia declara que a recompensa será depois, não será antes da obra. Nós somos pagos depois que terminamos a obra. Mas a todos quantos desejam a recompensa antes do final da obra, são esses que não serão conhecidos, porque já receberam o seu reconhecimento enquanto estavam na terra. Em que lado você está? Do conhecimento ou ser desconhecido? Mas naquele dia, querido irmão, haverá dor, haverá sofrimento para todos quando não passarem pelaquela porta estreita. Hoje estamos a preferir a porta larga, a porta gorda, porque queremos carregar tudo. Queremos viver o Evangelho, mas não queremos renunciar nada. O Evangelho é renúncia. Não se vive o Evangelho carregando tudo. Até o próprio Filho, Ele deixou tudo lá no céu, deixou a sua glória. Ele se fez entre nós como homem. Jesus, Deus, descarregou toda a sua glória. E Ele veio simples e andou simples entre nós. E Ele cumpriu a palavra do seu Pai na simplicidade, sem carregar nada. Jesus não pecou momento algum. Ele nasceu santo, fiel, e morreu também fiel. Ressuscitou santo e fiel ao Pai, e foi levantado. Está sentado à destra do Pai. E de lá foi lhe dado todo o poder, no céu e na terra, e debaixo da terra. Há um só nome, que toda língua confessará, e todo joelho dobrar-se diante dele. Jesus só conseguiu conquistar isso por causa da obediência ao Pai, por causa da renúncia. No tempo de Jesus também havia jovens como ele, e havia ambientes, havia vaidade, até porque o que vivemos hoje não é de hoje, vem dos tempos passados, ela só tem se aumentado. Também havia vaidade no tempo de Jesus, havia ofertas, mas Jesus preferiu renunciar e manter o foco naquilo que o Pai lhe havia ordenado. Como nós estamos? Somos cristãos, mas não sabemos nos posicionar. Não queremos renunciar nada. Vivemos como cristãos, também vivemos como mundanos. Quando estamos na igreja, somos cristãos. Agora mesmo, se for hoje, o dia e a hora, somos capazes todos de subir e irmos ao encontro com o noivo. Mas quando saímos para aquela porta, se o Senhor vem naquele momento,
Nem sei se vamos subir todos, porque nós jogamos 2 tempos. Aqui é cristão, lá fora vivemos outros ambientes. Mas a Bíblia vai dizer de que todo aquele que quiser me seguir, nega-se a si mesmo. Nega. Pega na sua cruz a cada dia e siga-me. Negar-se a si mesmo significa dizer deixar as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Seu falar vai te identificar em que lado você está. Porque o seu falar, só simples o seu falar, já é uma mensagem, já é o evangelho, o seu falar. O seu vestir já representa de quem você é, de que lado você está, se você é obediente ou não. O seu amar ao seu próximo, a obediência à palavra do Senhor, vai te identificar exatamente se você é um verdadeiro cristão ou não. Nossas ações, nossas obras, nós não seremos julgados, apresentados diante do trono por causa da salvação, não. Nós somos salvos grátis por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos, alcançamos a salvação grátis, nos foi oferecido, só custou para Jesus Cristo. Mas existe alguma coisa em que todos nós, um por um, será convocado diante do trono. E nós seremos convocados diante do trono por causa das nossas obras, por causa daquilo que você e eu hoje estamos a fazer aqui na terra. Queridos irmãos, para terminar, a Bíblia declara que Jesus advertiu isso aos seus discípulos. Também advertiu isto aos fariseus. Porque os fariseus pediram um sinal a Jesus Cristo, para que Deus, Jesus, pudesse lhes dar um sinal. E Jesus disse: geração hipócrita, pedem um sinal, não vos terá dado um outro sinal, senão o sinal de Noé. Aquilo que aconteceu no tempo de Noé é o mesmo que irá acontecer nessa geração. A palavra era pregada, Noé pregou a mesma palavra durante 120 anos, falando do arrependimento. Venham, construamos a arca, porque o Senhor enviará o dilúvio, e todo aquele que não estiver dentro da arca perderá a sua vida. E hoje não é diferente. Todo aquele que estiver fora do Evangelho, fora da palavra, perderá a sua vida. O que adianta querer ganhar a sua vida agora e perdê-la depois? Querido irmão, melhor antes é perder a sua vida hoje e ganhá-lo amanhã. Então este é o sinal que nos foi dado a Jesus Cristo. Será igualmente como era no tempo de Noé. As pessoas comiam, as pessoas bebiam, elas casavam, não só como também se davam em casamento. Festas haviam, vestiam, era tudo bonito, festa mais festa. Mas no dia em que Noé e sua família entrou na arca, nenhum deles se apercebeu. No dia em que os animais escolhidos entraram na arca, nenhum deles se apercebeu. Por quê? Porque estavam na distração. As pessoas querem viver na distração. É isso que o inimigo tem trago dia após dia na sua vida. Distração. É isso que ele está trazendo na casa do Senhor, no povo de Deus. Distração. O que é distração? A distração é para te tirar do foco da sua direção. E a distração são essas preocupações da vida. E Jesus, antes, sabendo essas coisas, ele advertiu ao seu povo, dizendo que não andeis ansiosos no que haveis de comer, no que haveis de vestir. Não andeis ansiosos, porque essas coisas só vão vos tirar o vosso foco, só vão vos tirar a vossa atenção. Essas coisas vão vos roubar o vosso objetivo. Buscai primeiro o reino dos céus, porque quando vocês buscarem a palavra, a obediência a essa palavra, ninguém vos tirar do vosso foco.
e nem nada vos tirar do vosso fogo. Mas como nós fazemos o inverso, desobedecemos a palavra do Senhor, buscamos as coisas, por isso perdemos o foco ao Senhor. Damos as costas à palavra do Senhor e olhamos para as coisas e perdemos a direção. Mas hoje o Senhor está nos chamar de novo, está nos convocar. Voltem, porque só Ele dá vida. Vinde a mim, a todos quantos estão cansados, pois eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque eu sou o bom pastor da vida. O bom pastor alimenta, o bom pastor cuida e sustenta. Vinde a mim, eu sou o bom pastor. Queridos irmãos, estamos a viver tempos difíceis, também tempos de muita distração, para você não ver e não compreender daquilo que está acontecendo. O inimigo está trazendo muita distração. As pessoas têm preguiça de vir adorar a Deus, a igreja, porque compreenderam que a tecnologia agora pode lhes trazer a igreja até a casa. Não. A Bíblia vai dizer de que esses discípulos, reunidos 120 pessoas no mesmo lugar, eles oravam, e de repente, quando não sabiam, de repente, quanto menos esperavam, o Espírito Santo desceu no meio deles e todos eles foram tomados. Nós não sabemos o dia em que o pai dirá ao filho: vai, porque é hoje que vai acontecer o casamento. Nós não sabemos naquele dia se será encontrado na festa, se será encontrado numa casa de prostituição. Nós não sabemos se será encontrado dentro da igreja, se será encontrado orando, se será encontrado xingando o seu próximo. Nós não sabemos. Por isso que a Bíblia vai dizer de que andeis preparados todos os dias, porque se o pai de uma casa soubesse o dia em que o ladrão viria, ele teria preparado mais a sua casa com segurança. Mas como não sabe, ele diz que todos os dias andeis preparados, vigiai todos os dias, pois que não sabeis o dia nem a hora. Precisamos nos manter preparados todos os dias, queridos irmãos. Não fique na distração. Não leve a sua casa na distração. Não deixe os seus filhos crescerem na distração. Não ande na distração. Busque a palavra e busca obedecê-la. Eu vou terminar dizer aos irmãos: o teu dia é hoje. O amanhã nós não sabemos. O teu dia é hoje. Hoje Ele pode se manifestar na sua vida. Hoje Ele pode trazer respostas daquilo que você tem buscado há todos esses anos. Ele tem todas as respostas. E Ele está aí dentro de você. Ele só está esperando uma oportunidade, que você o convide, que você abra o teu coração, abra a porta para que Ele entre. Em Apocalipse a Bíblia declara que eis que estou à porta e bato nela. A porta é seu coração. Se você abrir, eu entrarei e farei nele uma morada. Como nós estamos? Como nossos corações estão? Como nós estamos? Será que somos conhecidos ao Senhor? Será que Ele nos conhece? Será que quando nós oramos, o Senhor consegue nos ouvir? Porque a Bíblia declara que a todos quantos receberam foram chamados filhos de Deus. E por serem chamados filhos de Deus, eles receberam a herança do Pai. E são reconhecidos ao Pai. Quando eles oram, são reconhecidos ao Pai. Porque a Bíblia vai declarar que eis que envio o meu anjo. O meu anjo, ele acampa ao redor daqueles que me temem, daqueles que me honram, daqueles que me amam. Ele faz isso para aqueles que Ele conhece.
Será que o Senhor tem ordenado os seus anjos para que acampem ao seu redor? Porque alguém só vai pensar em nós se Ele nos conhece. Se Ele não nos conhece, não há como pensar em nós. Será que Ele te conhece? Como Ele nos conhecer? Quando nós o aceitamos. Será que você aceitou o Senhor como teu Senhor e Salvador? Vamos orar. Vamos nos colocar em pé. Ore ao Senhor. Diga: Pai, eis-me aqui. Te recebo como meu Senhor e Salvador. E me faz andar mediante a sua vontade. Que eu seja obediente à sua palavra. Que o Espírito prometido, que já vive entre nós e conosco, que Ele se manifesta em mim. Que Ele se manifesta hoje em mim. Que a sua graça, Pai, se manifesta em mim. Que eu viva e eu caminhe, eu ande por meio da orientação do Espírito Santo. Que não viva mais eu, mas o Senhor vive em mim. Ore ao Senhor. Estamos orando. Ore ao Senhor, que Ele pode se manifestar hoje em sua vida, assim como aconteceu naquele dia. A Bíblia declara que eles estavam reunidos, unânime. Eles estavam unidos e tinham a mesma palavra. Quanto menos esperava, a Bíblia declara que desceu entre eles o Espírito Santo. E línguas foram distribuídas a cada um deles, como língua de fogo. E cada um deles foi tomado do Espírito Santo. Tomado, e falavam em línguas. E o Espírito Santo capacitou-se este povo. A Bíblia declara que foi o dia em que o Evangelho começou a caminhar. Porque o Espírito Santo que capacita. Naquele dia, 3.000 homens, 3.000 almas deram a sua vida a Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer essas coisas. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Espírito do Senhor, é pelo Espírito de Deus. Ninguém convence um homem ao seu pecado se o Espírito Santo não estiver nele. É o Espírito Santo que capacita, é Ele que batiza, é Ele que nos reveste, é Ele que nos traz entendimento, é Ele que nos traz o Espírito de entendimento e de discernimento. Ele está aqui entre nós, pela sua manifestação. Ele já mora em nós. Ele já mora em nós há 2.000 anos. Ele já habita em nós. Peça a Ele que se manifesta em você. Que seja tomado dele. E fale novas línguas. Fale novas línguas. Receba o dom de línguas. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Elohim. Obrigado, Adonai. Obrigado, querido Deus da glória, pela sua palavra. Obrigado, meu Pai, porque a sua palavra se cumpriu em nós, Pai. A sua palavra se cumpriu a seu povo. O Espírito Santo desceu e Ele está em nós. Ele vive em nós. Ele habita em nós. Ele está entre nós. Ele está conosco e Ele está em nós. Ele está sobre nós, o Espírito do Senhor. Fale conosco, meu Pai. Manifesta, meu Pai. Nós te convidamos, Senhor, meu Deus. Nós te convidamos, Espírito do Senhor. Manifesta, Pai. Tu és bem-vindo a nós, meu Senhor. Faça de nós, Pai, a sua perfeita morada, meu Pai. Oh, aleluia. Manifesta, Jeová. Manifesta no meio do seu povo. Nós te adoramos, meu Senhor. Arranca, Pai Deus do céu, todo espírito de mentira no meio do seu povo. Todo espírito de mentira, meu Pai, seja arrancado em nós.
seja arrancado no meio do seu povo, Adonai. Que recebamos novamente uma nova vida, um novo espírito renovado. Oh, aleluia. Faça a sua obra, Espírito Santo. Faça a sua obra, Espírito da vida, Espírito da verdade, o grande Consolador. Fale com o seu povo, meu Pai. Remova a nós aquilo que não te agrada, meu Pai. Aquilo que não te agrada, Senhor. Aquilo que não é bem-vindo a Ti, meu Pai. Arranca de nós, Senhor. Purifica nossos corações. Lava-nos, meu Pai. Lava-nos, Senhor, e seremos limpos. Purifica-nos, Pai, e seremos purificados. Eis-nos aqui, meu Pai. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, meu Pai, e toca nossos corações, Adonai. Obrigado, querido Senhor. Por fazer. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Seja renovado. No nome de Jesus. Nós te adoramos. No nome de Oh, Pai, Jesus. venha. Seja bem-vindo, meu Pai, E capacitar. e faça a sua obra. Purifica-nos, meu Pai. Oh, Pai. Dá-nos, Pai Santo, roupas limpas. Roupas para o casamento, meu Senhor. Um alimento para o casamento, meu Pai. Fale conosco, Senhor. Muda-nos, Senhor, meu Deus. Para que sejamos conhecidos e reconhecidos naquele dia. Boca. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos e nós te amamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glorifica ao Senhor. Podemos tomar nossos assentos. Muito obrigado. Momento de informação. Vamos acompanhar pela voz do nosso irmão José. Amém, igreja? Amém.